depois com a gente essa gravação. Apesar do que eu vou considerar a presença esse semestre também. Bom, gente, seguindo aí as nossas aulas online, a disciplina de hoje que nós vamos ver é a resistência dos materiais, uma disciplina nova para vocês. E é a disciplina até onde eu vou no curso de engenharia civil, né? Porque eu tenho mais aulas na produção e em outras engenharias. Essa disciplina é base para vocês trabalharem com estruturas. Eu coloquei lá no grupo de vocês. Então, toda vez que você for trabalhar com estrutura e com cálculo estrutural, você vai ter que passar por resistência. Que a ideia é o próprio nome da disciplina. Como esse material vai resistir às cargas que você vai colocar nele e às interferências externas, que são muitas, né? Então, essa disciplina, ela prevê, de alguma certa forma, acidentes. Tanto é que quando a gente for ver flambagem, a gente vai trabalhar em cima disso, né? Aí você fala, mas falta algumas coisas. Sim, falta bastante conceito ainda. Mas a gente começa a ter conceito inicial. A gente vai construir torre junto. Não sei se vocês já viram umas torres de macarrão que eu construo lá no laboratório. Tanto é que o ano passado eu fiz algumas, só para a gente ter uma ideia de como que não precisa ter idêntico à massa para ele suportar um peso maior do que ele. Essa ideia aí começou na Idade Média, das grandes estruturas que a humanidade construiu durante os anos. Eu vou discutir com vocês através de uma apresentação que eu acho melhor. Mas vamos lá então. Nossa, faz tempo que eu não mexo com isso daqui. Apresentar tela inteira. Vamos lá. Se não estiver aparecendo, vocês me falam, tá? Eu acho que está aparecendo. Compartilhar. Pega já o caderno de vocês e vamos lá. Acho que foi aí, né? Apareceu um Einstein aí, se não me engano. Se tiver ruim, vocês me falam que eu volto de novo. Clique para retomar a videochamada. Ué, o que será que é isso? Vou fechar aqui que está atrapalhando. Vocês estão vendo essa apresentação? Alguém fala sim ou não aí. Sim, Resistente? Sim, beleza. Coloquei minha titulação, Engenharia Civil, terceiro período. Bom, só para a gente ter uma motivação, mesmo que seja uma motivação simples, o único homem que está isento de erros é aquele que não arrisca acertar. E é bom a gente conviver com os nossos erros, né, de uma certa forma, porque parece meio clichê, mas isso é real. É errando que a gente consegue fazer alguma coisa. Einstein fala muito sobre teoria do erro, sobre quantas vezes ele errou para chegar nos cálculos e também nas teorias que ele tem, que ele deixou para a humanidade há mais de 100 anos. Então, acho interessante a gente valorizar isso, né? Que é errando que a gente vai aprendendo. Bom, vamos lá. Objetivos gerais da disciplina. Esse slide não precisa copiar, não. Só na hora que eu colocar as partes importantes, como esquema resumo, eu deixo vocês copiarem. Só vou colocar um ponteirinho aqui, que às vezes eu anoto. Lá. Fornecer ao aluno conhecimentos básicos das estruturas mecânicas dos sólidos reais. Por que sólido real? A gente vai trabalhar apenas com materiais reais, concretos, que você pega ou que você sente. Tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente vai trabalhar com líquidos também, só que aí é outra disciplina, mecânica dos fluidos ou hidráulica, né? Então, o que envolve essas outras disciplinas não é essa daqui, essa vai trabalhar com sólidos, ok? Reais, porque existem sólidos virtuais também, que vocês vão trabalhar isso em outra disciplina. Com vistas à utilização no projeto e cálculo de estruturas. Isso daqui, então, é um pré-requisito para você entender melhor estruturas. Tanto é quem dá estruturas para vocês é engenheiro civil, não engenheiro mecânico. Olha lá, capacitar o aluno ao cálculo de tensões e deformações. Então, essa palavra a gente vai falar muito, tensão e deformação. Causados pelos esforços simples. Esse slide eu vou dar para vocês, porque essas palavras que eu estou grifando, tudo é palavra que um engenheiro civil fala muito, que essa matéria sempre vai trazer. Esforço no regime da elasticidade. Aí você fala assim, nossa, será que uma viga de concreto tem elasticidade? É claro que sim. E a gente vai calcular. É claro que a elasticidade dela é baixa, a não ser com um material que é mais flexível, mas ela tem. Tanto é que existe uma constante para isso. Bem como a resolução de problemas simples. E os complexos? Complexos vai ficar para outra disciplina.
de dimensionamento, avaliação e verificação. No mais, muita palavra estranha, né? Mas eu gosto da definição de resistência dos materiais. É aquilo que eu falei. Como que você pode avaliar que esse material vai resistir ou não a alguma interferência externa? É isso. Peraí, que chegou alguém, eu preciso interromper para... Peraí, alguém chegou, tem alguém... Manter, só um minutinho, gente, que alguém chegou. Aqui, beleza. Pronto. Ó, vou compartilhar de novo. Vou voltar lá. Boa noite. Vou voltar lá na apresentação. Bom. Vamos lá. Então, prosseguindo. Voltando aqui rapidão. Então, é isso mesmo. É o próprio nome da disciplina. Essas palavras, tensão, deformação, elasticidade, esforço simples, tudo isso a gente vai ao longo do tempo, tá? Isso daqui é a definição. Se você colocar no Google, vai aparecer alguma coisa parecida com isso. Mas se atente ao próprio nome da disciplina. Como esse material vai resistir. É óbvio que a gente tem que calcular a resistência de qualquer material na construção civil. Bom, eu coloquei essa bibliografia básica com base naquilo que a gente tem na biblioteca. E aí, esse livro aqui tem muito. Não sei se vocês já passaram pela biblioteca e já viram. Esse daqui, se bem que vocês não podem ir, mas tem ele digital também. Que é o primeiro aqui, ó, Hibbeler, Resistência dos Materiais da editora Pearson. Se vocês conhecem alguém que fez engenharia civil, vai falar muito desse livro aqui. Porque é como se você estivesse calculando a base para a resistência de qualquer material. Desde o mais flexível até o mais rígido. Aí, por exemplo, uma montanha russa, ó. Um esquema de uma estrutura bem complexa. Bom, então vamos lá. Antes da gente começar a discutir isso, agora vocês vão poder pegar o caderno de vocês para anotar só um conceito aqui, ó. Vocês vão colocar lá resistência dos materiais, e ao invés da gente copiar tudo isso, vocês vão colocar só as grandezas que a gente precisa estudar para ver essa disciplina. Então, ó, vocês vão colocar aqui, ó, pode colocar RM, resistência dos materiais. Daqui a pouco eu mostro uns desenhos para a gente entender melhor. Coloca a resistência dos materiais. Vou pôr RM para não ficar escrevendo toda hora. 1, tá? Por que 1? Na verdade, não existe resistência dos materiais 1 e 2. É que a Libertas dividiu em duas porque a matéria é muito grande, tá? E é aquilo. Não tem como eu fazer a 2 sem saber a 1. Então, vocês, por favor, não fiquem devendo essa matéria, porque aí senão você não consegue fazer a segunda, tá? Então, ó, coloca lá RM1. E aí, você vai colocar assim, ó. Colocaram aí, resistência dos materiais? Vão colocar uma introdução. Vocês colocam, introdução. Essa parte histórica, que foi desde cientista da antiga Grécia, que fizeram as primeiras construções, depois Galileu, isso eu não vou voltar muito não faz muito sentido. Deixa para o dia que vocês forem responder um trabalho, aí vocês colocam. Agora, isso eu preciso. Quais são os pré-requisitos? Então, você vai pular introdução. Depois de introdução, vocês vão colocar lá pré-requisito, que é aquilo que a gente viu em mecânica, na minha disciplina. Então, ó. Aí vocês podem copiar isso daqui, ó. Deixa eu pegar um marca-texto que é melhor, né? Então, vamos lá. E coisas básicas. Copiar tudo não, ó. Aí você coloca lá, pré-requisitos. Olha lá. Podemos definir que a estática considera os efeitos externos das forças que atuam num corpo, que a gente viu isso ano passado, aliás, no semestre anterior. Lembra que a gente estava estudando como as forças atuam num corpo? A gente viu uma parte da mecânica que se chama estática. E para nós, a resistência? E a resistência dos materiais, não precisa pôr por sua vez não, tá? Fornece uma explicação mais satisfatória do comportamento do sólido submetido à ação das forças, ok? Se colocar considerando o meio interno, pode pôr. Essa frase aqui define muito bem a nossa disciplina. Aí você fala assim, então qual que é a diferença de mecânica para essa? Até então,
a gente não considerava se o corpo estava deformando ou não. Eu colocava assim, um objeto, um móvel sendo lançado a não sei quantos metros de distância. Você não considerava se ele estava sendo deformado ou não. Agora a gente considera o que acontece internamente com ele. Por exemplo, vou dar um exemplo rápido aí. Quando o Rafael ensinou para vocês a elétrica, um resistor de não sei o que passa uma corrente elétrica. Peraí, será que esse resistor deforma? Será que ele aquece? Será que ele vai derreter? É isso, tá, gente? A gente vai entender agora o princípio de se o material resiste ou não a essas forças externas, ok? Então essa é a ideia dessa disciplina. Não só fazer se o objeto vai andar, se o objeto vai ficar parado, se ele vai receber calor, se ele vai ceder calor. Agora a gente vai ver se ele resiste, tá? E aí é um pouco mais complexo. Então, essa frase aqui é muito boa, ó, que agora a gente ficou com essa parte mais clássica como estática e a parte mais moderna como resistência dos materiais, ok? É chato ficar copiando, mas é a parte teórica que a gente tem que colocar, pelo menos de introdução. Olha o tanto de coisa que eu já pulei. Vou esperar vocês copiarem essa parte aí. Quer ver? Vou pôr um exemplo aqui, ó. Pra vocês entenderem. Ah, aqui tem. Aqui vai ter um exemplo. Aqui vai ter um exemplo. Aí o exemplo não precisa copiar não, porque eu vou dar o slide para vocês. Tô só esperando vocês copiarem essa parte amarela aí. Aí é como se fosse a definição, né? Depois de pré-requisito, que eu pedi para vocês colocarem introdução, pré-requisito. Aí colocaram isso, né? Tá. Já vou pro próximo slide. Qualquer coisa vocês falam que eu volto, tá? Então ficou mais ou menos assim o caderno de vocês. Resistência dos materiais 1. A gente entrou mais alguém, peraí. Uai, hoje tá, o pessoal até que tá. Deixa eu interromper aqui para ver quem que tá querendo entrar. Ah, os slides eu vou mandar para vocês em forma desses, com essas minhas anotações, tá? Que aí é bom que vocês recordem da aula de hoje. Deixa eu ver quem que entrou aqui. Uai, parece que alguém tinha chamado. Beleza, então vamos voltar para lá. A qualquer momento vocês podem interromper se vocês não entenderam alguma parte da aula, tá? Apesar que agora no começo é bem tranquilo, tá? Então vamos lá. Você está apresentando um slide agora. Beleza. Clique aqui para retomar a videochamada quando você precisar parar a apresentação. Ah, então não posso tirar isso aqui não. Entendi. Então, beleza. Bom, aí, pessoal, esse exemplo aqui... isso daqui eu tirei do livro do Hibbeler, tá? Por isso que tá meio preto e branco, assim, mas é o livro dele. Nossa, ele é o mais famoso que tem, principalmente para quem for prestar concurso. Então, por mais que pareça um desenho meio arcaico aí, a definição é muito boa, né? Então, vamos lá. Assim, ó. As paredes de um reservatório de pressão devem ter resistência apropriada para suportar a pressão interna. O que a gente fazia até agora? Vamos imaginar que você estava vendo hidráulica. Hidráulica vocês estão começando a ver, né? Então vocês vão sofrer um pouco. Vocês estão vendo, sei lá, mecânica dos fluidos, por exemplo. Aí você vai calcular qual que é a pressão que tem nesse reservatório, qual que é a altura do líquido e tudo mais. Qual o volume que tem aqui. Só que em nenhum momento a gente colocava assim, será que esse tanque que você fez vai resistir à pressão da água? Quanto tempo ele vai resistir para ele não furar? Ou para ele não trincar? Ou para... Entenderam? E isso daí, para nós aí, para vocês, né? Porque eu sou doutor em físico-químico, mas eu não sou um engenheiro, né? Por isso que eu não continuo com vocês depois do quinto semestre. Quinto semestre... Mas essa disciplina tem na química também, em qualquer outra matéria de engenharia. Mas, enfim, como vocês futuramente vão ter que trabalhar com isso direto, prever se o material suporta ou não, no meu ponto de vista, e mais para vocês, é um pré-requisito importantíssimo, que até agora a gente não via. Pega para vocês verem a disciplina do Rafael, que trabalhou com vocês, deixa eu ver quem mais, ou não sei quem que dava as aulas de geometria, ou até mesmo do Darlan. Até então, vocês calculavam o tamanho da caixa, não era assim? Ou o tamanho do corpo que vai receber o material. Mas em nenhum momento você ficava assim, será que isso daqui vai furar? Será que a água que eu colocar aqui vai ter uma
quantidade essencial, quanto tempo será que esse reservatório vai suportar essa pressão interna? Então, agora, nessa disciplina, você começa a fazer essas perguntas. E vai ter as respostas? Sim. Se você for um bom engenheiro, suas respostas serão corretas. Se não, né, aí não vai ter jeito, porque ela começa aqui e termina em estruturas. Aí tá lá. Vocês viram que Então, o que eu vou fazer? Eu vou grifar aqui, porque quando vocês olharem esse slide de novo, eu tô falando muito lento, falando de novo, para vocês darem importância nessa disciplina, tá? Mas aí quando vocês olharem, vai estar grifado, ó lá. As paredes do reservatório de pressão devem ter resistência apropriada para suportar a pressão interna, e etc. Que até então a gente não calculava isso. E agora a gente vai calcular. Aí tá assim, o comportamento de um membro submetido às forças não depende somente dessas, mas também das características mecânicas do material. Então, a partir de agora, eu não vou olhar só o reservatório ou só do que ele é feito. Eu vou olhar suas características mecânicas, como ele resiste ou não. Então aparece uma pergunta. Essa que eu falei. Qual... Aí vem... É interessante fazer essa pergunta porque ela é a matéria. Qual sua... Você já deve estar pensando, já sei o que ele vai escrever. Qual sua resistência? Ok? Olha, aqui, resistência. Aí você vai falar assim, Pedro, a resistência tem a ver com o tempo, Claro, ela tem a ver. Quando a gente compra um material, não estou falando resistência elétrica, tá? Porque a resistência elétrica recebe esse nome através do resistor equivalente, mas não é isso que eu quero. Quando a gente compra qualquer material, a gente relaciona a resistência com o período que ele vai suportar e com a sua constituição química. Então tem que saber um pouquinho de química, sim. Por isso que você vê química geral lá no primeiro ano. Né? Lá você viu química geral, você viu o que são os metais, quais são os ametais, por que eles têm esse comportamento, que são mais resistentes ou não. E isso faz com que a gente consiga não só colocar o que está por fora, mas aquilo que está por dentro. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Só estou fazendo uma pergunta. Qual sua resistência? E aí? Eu falei que o tempo é uma grandeza importante. Então a gente vai usar o tempo? Claro que vai. Vou pôr o T de tempo aqui. E aí, pessoal, só vou pôr o tempo porque eu acho que é a única que a gente consegue agora de primeiro momento. Porque se eu for falar de constituição do material, vou falar de tensão, de pressão, nossa, aí vai ficar muita coisa. Então deixa o tempo, tá? Isso é importante. Olha só, não sei se eu comentei com vocês isso ano passado. Não, no começo desse ano. Quem passou no Ditão lá no ano... O Ditão vocês conhecem, que é a escola lá, o Benedito Ferreira Calafiore. Ele foi construído em 1985, né? Claro, teve um projeto de estrutura para isso tudo. E com o passar do tempo, em 2019, em setembro, ele foi interditado por 3 semanas. Não sei se vocês perceberam, as vigas começaram a distanciar, né? E a trinca foi muito alta, não sei se vocês viram, e começou a ter uma dilatação. Aí, será que foi um erro de cálculo ou será que teve alguma interferência da natureza, que também isso pode acontecer? Ou seja, será que foi feito o cálculo da sua resistência adequadamente? Aí eu vou falar no final, porque eu acompanhei isso de perto, e aí eu tenho a resposta, mas eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Vocês viram como que a gente aplica essa disciplina? Que legal? Mas vamos lá. Essas informações provêm do laboratório de materiais, onde esses são sujeitos à ação de forças conhecidas, então observadas como fenômenos como ruptura. Esse fenômeno aqui é muito importante, ó. Ou seja, se você fizer uma viga de concreto e uma viga de ferro, qual que vai romper mais? Mais rápido? Quanto tempo ela dura? Ou seja, quanto tempo isso vai durar? Você está colocando tempo, você está colocando relevo, você está colocando todas as forças externas para a sua estrutura ficar em pezinha sem cair? Sim ou não? Aí a gente vai ver isso, ok? Bom, agora eu dei muita importância para a disciplina, então vamos começar. É claro que vai ser passo a passo. Não dá para falar de ruptura, de deformação de temperatura, Porque pensa, se eu falar assim, olha, vou dar para você uma barra de ferro, você vai enterrá-la no chão. Quanto tempo ela vai durar? Ó, nossa, isso nem é estrutura, é uma coisa simples. Aí você vai falar assim, peraí, você vai colocar alguma coisa em cima? Você vai colocar no sol? Você vai deixar cair água? Tudo isso que você vai levantando
são os fenômenos externos, que você vai ter que colocar no cálculo de resistência. Então, é muito grande o cálculo? Sim. Infelizmente, sim, mas ele é possível de ser feito, ok? Bom, aí, gente, agora vocês vão fazer o seguinte. Eu falei demais, né? Isso aqui não precisa. Aí vocês vão colocar assim, número 2, porque o número 1 foi uma introdução. Aí vocês vão colocar no caderno de vocês número 2 e aqui começa as contas, né? Isso daqui, ó, eu queria que vocês aprendessem esses termos, apesar da gente usar só engenheiro que usa muito eles, tá? O pedreiro vai usar muito pouco, mas eles, claro, eles vão usar com alguns nomes diferentes, né? Mas o engenheiro fala, porque ele coloca isso no projeto, ele vê isso em concurso, tá certo? Cálculos de estruturas, ele vai colocar essas palavras. Então, vamos lá. Coloquem número 2. Classe de solicitações, entre parênteses, esforço. Coloquem aí. E agora vai ter coisas que vocês já ouviram falar. Aí eu trouxe imagens de construção civil mesmo, para vocês relacionarem com o projeto, com a planta e assim por diante. Tá? Coloquem aí. 2. Classes de solicitações ou esforço. Bom, vou fazer um desenho aqui. Vou pegar a barra de... Eu sei que eu... Nossa, mas ele vai começar numa barra de ferro. Que coisa mais grosseira para nós engenheiros. Gente, mas a gente está começando. Então, vamos lá. Enterrei a barra de ferro, igual eu falei. Imagine aqui uma barrinha de ferro, né? Não coloquei dimensão alguma nela, só uma coisa hipotética. Um exemplo. Primeira coisa, aí eu vou colocar... Vamos imaginar que eu coloquei... sei lá. Coloquei mais uma viga aqui em cima, coloquei mais um material em cima. Poderia ter feito uma coisa mais específica, mas eu não quero. Olha, aqui já começa, se você for pensar, tirando o ar, né, tirando, vamos imaginar que eu não estou utilizando o sol por enquanto, né, do que ele é feito. Tirando todos os materiais, tirando o ar, tirando todos os materiais, não, tirando o ar, tirando a ação da natureza, a gravidade com que ele está, ou seja, eu quero apenas esse material. Eu sei que isso daqui que eu coloquei em cima dessa barra vai implicar na resistência disso daqui. É óbvio, né? Ah, mas a barra de ferro é muito resistente. Eu não falei qual que era o peso dela, a espessura dela. Eu sei que esse conjunto de ferro, vou chamar de F. Isso aqui eu vou chamar de C, que seria uma caixa de concreto que eu pus em cima. Eu sei que essa caixa vai debilitar a resistência desse material. Então a gente começa a trabalhar com isso e chamamos esses materiais em contato com o outro de esforços, ou seja, a caixa está gerando um esforço no ferro. E aí você vai ter que levar em consideração o tamanho do ferro, porque o tamanho ele faz sentido, e como que o ferro se comporta, como que é a sua constituição. Então a gente vai levar em consideração isso. Agora vejam só, toda força externa eu vou chamar de solicitação ou esforço, ok? Então se eu falar assim, olha, o C está fazendo um esforço no F, então vocês vão entender o que é isso, ou uma solicitação. Então vamos lá, ó. Quando o sistema de força atua sobre um corpo, eu vou ler para vocês essa frase e vou definir melhor. O efeito produzido é diferente segundo a direção e o sentido e o ponto de aplicação dessas forças. Então, nossa, mas que coisa difícil de ser entendido. Pensa só, aqui é o seguinte, ele está em equilíbrio, esse F, ó. E aí eu tenho um corpo em cima fazendo uma força sobre esse corpo F. Então, pelo menos você tem um efeito produzido diferente, ó. Os efeitos provocados nesse corpo podem ser classificados como esforços normais ou axiais. Agora aqui que eu quero que vocês entendam. Eu vou diferenciar os dois. Por quê? Eu posso colocar de cima para baixo, eu posso colocar um corpo para cá, né? Eu posso colocar na diagonal, eu posso ficar girando o corpo como se fosse uma roldana, como se fosse um parafuso. Tudo isso vai fazer com que o esforço seja diferente, vai diminuindo ou aumentando a resistência. Então, como que eu vou classificar isso para ficar mais fácil? Porque eu falei, ó, pode ser de cima para baixo, de baixo para cima e tal. Então, eu vou definir alguns grupos.
Esforços axiais, o que são axiais? Eu vou mostrar. Os axiais são aqueles que têm um sentido do eixo do corpo. Vou mostrar aqui que vai ser melhor, tá? Eu vou só falar quais são eles. Ó. Temos a tração e a compressão e a flexão. Esses são axiais, ele pega o corpo todo. E o transversal, que é apenas uma parte do corpo. Os axiais eu posso chamar de tração, compressão ou flexão. E os transversais de cisalhamento, que é aquela tensão de corte, ou torção, que é aquela que você gira o corpo todo. Então vamos lá. Então, ó, o que eu estou vendo aqui? Um esforço no material. Como que o material se comporta, como que as forças se comportam nesse material. Então vamos lá. Exemplo para ficar mais fácil. Vamos falar, nossa, mas como é que eu vou entender isso? Vou começar primeiro com aquele que é chamado de tração. Ó, olha o tanto que a gente tem. Ah, vocês estavam copiando, né? Coloque aí, desculpa, classe de solicitações. Aí vocês vão copiar assim, ó. Entre os esforços axiais, temos a tração, a compressão e a flexão. Entre os esforços transversais, temos o cisalhamento e a torção. O axial é num ponto só, transversal no corpo todo. Então, podem copiar isso, ó. Classe de solicitações barra esforços, e onde eu grifei, mas eu vou pôr um canetão amarelo aqui. É mais fácil, ó. Aí pode copiar isso daqui, ó. E agora vamos lá. Você fala, nossa, mas por que esses nomes estranhos? Gente, cada um desse vai deformar a viga de uma certa forma, ok? Cada um desses deforma a viga de uma certa forma. E aí, a resistência dela vai mudar. Então, independente do material, a forma que você coloca a força no corpo, você faz a resistência dele mudar. Então, vamos lá. Por essa, copiar essa parte. Pulei um tanto, mas não precisa, tá? Organiza o caderno de vocês. Não precisa fazer esse desenho não, porque agora a gente vai ver um desenho melhor, tá? Tudo isso é para a gente ver a resistência do material, tá? É bem teórico o começo dela, né? Então parece uma aula de conhecimento científico, mas é assim mesmo. Mas as contas vêm. No item 3 já vem umas contas para a gente calcular a tração, a compressão, quanto tempo ela dura e assim por diante. Vamos lá? Copiar essa frase? Então, próximo aí, ó. Quando as forças agem para fora do corpo, tendendo a alugá-lo no sentido de sua linha de aplicação, a solicitação é chamada de tração. E se as forças agem de dentro, tentando encurtá-las, é chamada de... Bom, isso daí eu vou explicar agora. Bom, aqui, esse primeiro aqui, ó, compressão, que é uma das classes de solicitações. Dá uma olhada nessa mesa, no pé da mesa. O pé, ele recebe, olha lá, parecido com aquele exemplo que eu dei, o pé da mesa, ele está recebendo a força do bloco que está em cima e a força de reação dessa mesa com o chão. Então, aqui eu tenho um esforço chamado de compressão. O que vai acontecer com o material? Teoricamente, toda vez que tiver uma compressão, o sentido desse material é encurtá-lo. Fala, nossa, mas eu não vejo isso. Tá, você não vê isso, mas microscopicamente, o que sofre compressão, além de encurtar, ele tem a capacidade de ruptura, que futuramente vai ver que ele rompe, começa a ter muita força posicionada no meio desse material. Então, ó, vocês podem colocar aí depois de, quer ver que vocês copiaram isso daqui? Vocês podem colocar exemplo, compressão, pés da mesa submetida a uma compressão. Não precisa fazer o desenho não, que o desenho já vai vir no slide. Se quiser colocar a letra A. Olha só o que acontece. Como é que fica esse material? Se ele não se rompe, e se ele for resistente, que a gente vai ver, se ele for resistente não acontece nada praticamente, mas se ele vai perdendo a resistência, a tendência do material é encurtar. Aí chama de compressão. Quer ver o que a gente viu compressão? Quando a gente está trabalhando com aquelas torres de macarrão que eu peço para fazer, ele começa a ficar um pouco, ele começa a flambar, tem a flambagem e a compressão, porque ele começa a apertar o próprio material, o peso
que está sendo em cima fica bem próximo das colunas, então tem uma compressão. Ó. A tração já é um pouquinho diferente. Ó. A tração tende a alongar esse material. Olha esse fio aqui, esse cabo, olha só. Ele está sendo puxado para cima, nessa roldana, e está sendo puxado para baixo nesse peso. Então, ó, o cabo de sustentação está submetido à tração. A tração ela tem tendência de alongar os materiais. E onde é feita essa ruptura? Também aqui no meio, olha lá. Aqui a ruptura da tração é feita no meio. A gente vai ver como que... Por isso que muitos cabos se rompem, né? E é claro, você vai falar, mas é no meio do fio? Sim, é no meio onde está tendo esse desligamento de material. Então, vocês vão colocar a letra B. Tração, um exemplo é um cabo de sustentação, tá? Esses nomes, gente, tem que memorizar, ok? Mas vamos lá. Não precisa copiar essa frase toda não, é só o exemplo. Exemplo, A, compressão, B, tração. O A eu coloquei pés de uma mesa, né, que ele é submetido a uma força de compressão, e o cabo submetido a uma tração. Aí você fala, Pedro, mas a gente viu guindaste e tal. Lembra que no guindaste a gente não considerava o fio, o cabo de aço, agora a gente considera, tá? Porque ele pode se romper. Não é só o guindaste que pode virar, a gente estava calculando se o guindaste virava, você lembra? Se ele tombava. Mas se o fio for muito fino, se ele não for resistente, ele vai deixar a caixa cair, o que ele está carregando, né? Bom, lembra que eu pedi para vocês copiarem? Tração, compressão e flexão. Flexão, pessoal, lembra, quer ver? Quando você vai numa casa mais antiga, onde tem aquele telhado, onde tem as vigas de fora a fora, se ela fica muito, muito tempo com pouca sustentação, vamos imaginar isso daqui, quer ver, ó? Se ela fica muito tempo com pouca sustentação, parece que esse arco, ele desce um pouquinho. A famosa barriga, eles têm um nome mais vulgar que o pessoal da engenharia civil fala, o pessoal da construção. Forma essa barriguinha aqui, ó. Todo material tem um coeficiente para isso? Tem. Olha lá. Uma viga submetida à flexão. E aí? Aí você tem que calcular onde que vai ter essa flexão para você colocar ou mais uma coluna de sustentação, ou encurtar esse material, ou ver quantos anos que ele vai fazer para flexionar. Então, a flexão a gente calcula muito esse ano, inclusive. Tanto é que a maioria das vigas, dependendo da posição que você colocar as colunas, elas vão flexionar. Esse caso lá do ditão, por exemplo, você olhava para cima, dava para ver certinho uma viga de concreto, ela fazendo aquela barriguinha, flexionando. Né? Isso é um perigo, né? A flexão é uma solicitação transversal, em que o corpo sofre uma deformação e tende a modificar o eixo longitudinal. Nossa, mas que coisa doida. Calma, gente. A gente vai ver um por um, a gente está vendo o que é cada um. Aí depois que a gente vê isso, a gente vai calcular uma por uma. A gente volta lá na tração, calcula todas a tração, calcula todas. Entenderam? Por enquanto a gente está definindo. Ó, aqui estava dizendo que era axial. Não sei se vocês lembram. E a flexão, ela já é transversal, ela pega tudo isso, olha lá, ó. Pega tudo isso. Bom, vocês vão escrever aí letra C, deixa eu ver, letra A e letra B foi... Letra A foi compressão, letra B foi atração. Aqui eu não coloquei letra C, mas pode colocar. Letra C, flexão. E aí, ao invés de copiar tudo isso, vocês podem fazer esse desenho da viga, ó. Flexão, olha lá, a flexão, ela tem uma deformação ao longo do corpo todo, tá certo? Aí, tá vendo? Ah, depois a gente vai definir melhor que é uma força gravitacional, porque a gravidade empurra esse material para baixo, tá? Mas fiquem despreocupados que o desenho precisa ficar perfeito, não que vocês vão levar esse material com vocês. Agora, esse 4 é a famosa tensão cortante ou de cisalhamento. Esse 4 não, esse letra D, né? Deixa eu trocar aqui o ponteirinho. Vou chamar de letra D. Eu vou chamar de letra C. Pode escrever cisalhamento. Não sei se vocês já viram isso. Ou tensão cortante. Muita gente chama isso de cortante. Quando você faz um corte com o material, utiliza o material para cortar o outro, principalmente metais. Aqui é sempre forças no sentido opostos.
Uma tesoura, por exemplo, faz uma tensão de cisalhamento, porque não são pernas, né? São as pontas da tesoura, ela vai para um lado e para o outro. Depois elas se encontram, né? E cortam. Então, ó, é uma tensão por cisalhamento. Aqui ele deu um exemplo de um rebite submetido a um cisalhamento. Então, essa parte está indo para cá e essa parte está indo para cá e depois se encontram. Forças em direção opostas, ó lá. Duas forças agindo próximas, paralelamente, mas em sentido oposto. O cisalhamento é um pouquinho mais difícil, então a gente vê ele por último, tá? Mas lembra da tesoura que vocês vão entender ele melhor, ó. E aí, será que se eu ficar friccionando sempre um material no outro, isso vai perder a resistência? Acredito não, com certeza. Então a gente vai ter que calcular isso. Ah, mas tem cisalhamento na obra? Tem muito material que você faz com basculante, e aí a gente vai ver. Esse é mais trabalhoso de fazer, tá? Bom, agora a gente vem para os cálculos. Então, vou esperar vocês escreverem flexão, fazer um desenho de uma viga, fazendo essa barriguinha aqui, ó, como se fosse submetida a uma deformação. E o cisalhamento, vocês podem colocar aquela. Cisalhamento é aquela que ocorre quando um corpo tende a resistir a duas forças. Pode colocar assim, ó, duas forças agindo próximas, mas em sentido contrário. Se achar melhor desenhar, exemplo, uma tesoura, é melhor até do que o rebite, que talvez muita gente não conhece esse rebite aí, né? Bom, agora, antes da gente ir para o próximo slide, deixa eu só colocar isso daqui, porque na hora que vocês forem ver isso, vocês vão querer copiar de novo. Ou estudar, né? Falando, nossa, mas é só texto. Gente, o problema é que o começo dessa matéria é só teoria. Eu até prefiro mais cálculo, mas o cálculo é agora, tá? Bom, deixa eu ver quantas horas. Então, ó, eu falei que até às 8 eu ia ficar falando sobre teoria disso. Então, por que eu falei que essas palavras vão aparecer? Então, vai aparecer a palavra tração, aí você vai lembrar do fio. Compressão, lembra da mesa ou alguma coisa apertando, fazendo uma pressão mesmo. Flexão, lembra, quer ver, eu não tenho uma régua aqui, eu não estou no escritório, mas enfim. Da flexão, lembra quando você aperta uma viga ou uma régua, faz aquela barriguinha, né? E também do cisalhamento, que seria essa tensão cortante de uma força oposta à outra. Lembra da tesoura, tá? Então vamos lá. Agora é o seguinte, tudo isso que eu falei, eu estou aplicando força. A compressão eu aplico a força, a tração é núcleo, tudo é uma força externa no material. E aí, pessoal, é uma força que eu tenho que levar em consideração o material. Então, tá vendo, ó, que apareceu na fórmula para a gente calcular, apareceu a letra F e apareceu a letra A. Lembra que eu falei aquele exemplo que eu desenhei a barra de ferro? Eu falei, olha, se a barra de ferro for grossa, ela vai resistir de uma certa maneira. Se ela for fina, ela vai resistir de uma certa maneira. Então, a área desse material vai ser levada em consideração. E aí, tudo isso agora que a gente vai... Essa força aplicada na área, nada mais é que uma pressão que vocês viram lá em física. Lá com o Rafael, vocês devem ter visto. Que força dividido por área é uma pressão. Então, voltando aqui, ó, não preciso copiar ainda não, agora vocês vão entender melhor. Voltando aqui, eu vou calcular a pressão que esse material está sofrendo, a pressão que esse material está sofrendo, a pressão que esse. Você fala, mas por que pressão? Pressão é uma grandeza mais completa, porque nela tem a força, que é importante você saber a força que está sendo aplicada, e também tem a área, ou seja, o tamanho que esse material é, a dimensão desse material. Então, eu posso falar que existe uma tensão de cisalhamento? Pode. Tensão de flexão? Pode. Tensão de tração? Pode. E tensão de compressão. Então, agora a gente vai falar tensão, tensão. Então, para a gente começar com a tensão, eu vou primeiro com a tensão normal, que é a tensão mais simples que tem. Se a fórmula é a mesma, eu vou tirar a letra P, que eu uso na física, e vou colocar o sigma, que é uma letra grega, que é força sobre a área. Olha lá, a carga normal F, que atua na peça, origina nessa uma tensão normal, sigma, que é determinada através da relação entre a intensidade da força pela área. Então, ó, eu vou calcular as tensões que eu tenho aqui, as tensões que eu tenho, a força que está sendo aplicada nessa flexão. Aqui eu vou
tudo isso. Então, vou começar a calcular a tensão. Ah, mas é só a tensão, Pedro? Não, a tensão é uma daquelas grandezas todas que eu falei. Depois vai vir a temperatura, depois vai vir a constituição do material. Então, essa é facinho. Essa vocês conseguem calcular. Tensão, então vocês podem colocar lá, tensão normal. Como item 3, né? Que eu pulei o item 3. O item 3 era outra teoria que eu achei desnecessária. Então, coloquem aí item 3, para ficar organizado o caderno de vocês, e coloquem aí tensão normal. E aí, ó, para não ficar tão grande, vocês vão colocar que a tensão normal é o cálculo dessa carga, ok? Então, vamos lá. Deixa eu até colocar aqui, ó, vai ser a tensão normal, o cálculo dessa carga pela força. Aí, se quiser colocar a fórmula direto, porque já que vocês vão receber isso, não precisa escrever tudo, né? Vamos colocar a fórmula direto, ó. Coloca assim, ó. E aí, vocês vão colocar que isso leva em consideração a força, que é a carga aplicada, e a área. Então, ó, já consegui duas grandezas que eu preciso. O tamanho, que é a dimensão do material, e a intensidade da força que ele recebe. Então, você vai saber a pressão que está sendo aplicado nele. Aí, ó, é como se fosse um degrau. Calculei hoje a tensão. Amanhã, sei lá, no outro dia, a temperatura. No outro dia, a constituição do material. No outro dia, a sua elasticidade. Juntou tudo, você vê a resistência. Tá bom? Então, vamos lá. Estamos no primeiro degrau. Força dividida por área. Tá tranquilo isso daqui, né? Ah, grandezas, pessoal. Ó, não fique preocupando muito nisso, não, que a gente fez isso lá no primeiro semestre de mecânica. Força é dada em newtons. A tensão, ah lá, a área vai ser em metros quadrados. A tensão vai ser newton por metro quadrado, que isso vocês viram lá com o Rafael, que é a mesma coisa que Pascal. E na prática, quando você vai trabalhar com a prensa hidráulica, vai ser em megapascal, tá certo? Então não se preocupe com essas unidades. Só tente saber o que elas são. A força, você consegue achar a força que está sendo aplicada no material? Sim. Você consegue calcular a área? Claro, você vai ter o material, então você acha a tensão, ok? Vou passar então, vocês copiaram isso que eu pedi, ó, a intensidade da carga, F, e a área transversal A. Então você tem a tensão normal, que é dado por sigma. Deixa eu ver se a gente já pode fazer uma conta, para não ficar tanta relação, acho que já pode. Ó, torção e solicitações compostas eu vou deixar depois do nosso cálculo, certo? Aqui tem uma definição melhor de tensão, tá? Por que a gente utiliza o tampo da viga. Então, vamos primeiro para uma conta, eu já volto nessa definição. Aquilo, é aquilo que eu acabei de falar para vocês, por que é força e por que é área, e aí ele começa a trabalhar com as direções. Se você calcular aqui no meio, vai ser diferente aqui na ponta, mas isso daqui a pouco. Vamos lá. Então vamos calcular, ó a ideia desse exercício, ele te deu uma viga muito simples, deu uma viga cilíndrica, né, lá, uma barra de seção circular com 50 milímetros de diâmetro, é tracionada por uma carga normal de 36 quilonewtons. Determine a tensão normal que atua nessa barra. Você vai falar, o que é isso, Pedro? Vamos ter calma. Se ela é tracionada, o que é uma tração? Vamos voltar lá para entender. Por isso que eu falei, a gente tem que lembrar dessas palavras, ó. Tração, né, do fio, olha lá, então é esse caso aqui, ó. Essa viga ela está sendo tracionada, ela está sendo puxada para cima e para baixo. Então os esforços estão saindo dela, olha lá. Um está vindo para cá, outro está vindo para cá. Beleza. Determine a tensão atuante nessa barra. Por que eu preciso saber dela? Para no final de todo o curso você calcular o tanto que ela resiste. Então vamos fazer isso? Aí o que eu fiz? Nesse exercício, eu já coloquei para separar. Claro, a gente já calcula direto essa letra C, mas eu separei em letra A, B e C, para vocês fazerem um caminho de resolução desse exercício, tá? Então vamos calcular a tensão. Como que eu posso chamar essa tensão? Tensão por tração, certo? Porque eu estou vendo a tração. Ele falou que é tracionado. Então vamos lá. Força normal. Força é dada em newtons. Acha para mim o que é newton aí. Olha lá, 36 quilonewtons. Então, nossa, ficou feio isso daqui. Esse exemplo vocês podem copiar, tá? Esse quilo é 10 a terceira. Então, quilo, 36 vezes 10 a terceira, newton.
tá ruim a minha canetinha. Deixa eu tentar melhorar isso daqui, peraí. Ficou muito bom, não? Mas vocês sabem que o quilo é a mesma coisa que 10 a terceira, né? Então, aí. Força normal já achei. Na verdade, aqui é só para. Eu queria que vocês lembrassem das grandezas e tudo mais. Por isso que eu deixei desse jeito. A área da seção circular. Isso daqui é geometria. Vocês viram lá em geometria analítica? Ah, não sei. Eu acho que vocês viram isso porque vocês viram áreas de figura, né? Então, mas uma viga circular ela é diferente de uma quadrada, mas é claro, a resistência é diferente. Vocês vão fazer um experimento comigo que a gente vai colocar blocos, vai pegar o mesmo material e vai colocar uma carga na viga redonda e na viga quadrada. Vocês vão ver que tem uma diferença. O ponto de apoio da viga quadrada, pensa, ó, tem 4 pontos de apoio. E a circular, tem quantos pontos de apoio? A gente pode reduzir em um só, então é diferente, tá? Interessante isso. Já pararam para pensar? Parece que a viga quadrada ela já vem com, entre aspas, 4 quinas, 4 colunas, né? A circular não. Ela tem uma resistência menor. Já pararam para pensar nisso? Mas enfim, isso é mais para frente. Então vamos lá. Área da seção circular. Qual que é a seção circular? Vamos ver o que ele falou. 50 milímetros de diâmetro. Então, ó, aí, gente, não sei se vocês lembram, mas vou ajudar vocês aqui. Diâmetro, o que é diâmetro mesmo? Diâmetro corta a circunferência no meio, né? Então aqui é 50 milímetros, tá? 50 milímetros. Como é que eu acho a área disso? Vocês lembram? Primeiro, pode ficar em milímetros? Tem que passar para metros, né? Deixa eu ver aqui, olha lá. Ó. Mostrei para vocês que a área tem 100 metros. Aqui, eu vou deixar em metros quadrados, tá? Deixa eu ver se eu vou deixar. Vou deixar em metros quadrados. Vamos fazer o seguinte, para não ficar tanta coisa, tanta informação de... Se eu deixar em vou deixar em metros quadrados, que fica no Sistema Internacional de Unidades. Vamos preservar o SI, tá? Senão você fala, mas Pedro, você quer deixar nesse ou no outro? Então, o SI, distância é sempre em metros, tá? Então, tem que passar para metros. De milímetros para metros, ou você multiplica por 10 a menos 3 ou divide por 1000. Então, aqui vai ficar 50 dividido por 1000, 0,05, né? O pessoal da calculadora aí, eu já estou sem a minha. Já faz o favor de deixar ali do lado, que aí vocês vão acompanhando junto comigo, tá? A minha, pelo celular, não é a mesma coisa. Ó, aqui 0,05, né? Já vai fazendo aí junto comigo. Esse é o diâmetro. Aí, quem lembrou das aulas de geometria analítica, eles tiveram geometria, eu não sei qual geometria que teve que viu a área de figura. Qual que é a área de uma seção circular? É isso daqui? Não. A área de uma circunferência é πr ao quadrado, não é? A área de circunferência é πr ao quadrado. Então vamos lá. Pi, aí já começou as contas, ó. R ao quadrado. Nossa, mas para que fazer isso? Para calcular a resistência desse material, né? Lembra que eu falei que as quinas de um quadrado são diferentes de uma circunferência? Então vamos lá. Pi, não vou pôr definição de pi não, que vocês podem pôr na calculadora. O raio não é metade de um diâmetro, então, ó, aqui é 50 dividido por 2, né? O 0,05 dividido por 2. Então isso vai dar 0,025 ao quadrado. Faz na calculadora para mim, alguém, por favor. Espera aí, só um minutinho que meu canetão vai voltar aqui. Isso. Faz aí, π vezes 0,025 elevado a 2. Se alguém tiver na aula ainda, né? Que eu não perguntei para ninguém se vocês estavam prestando atenção. Esse exemplo ele vai copiar. Eu fiz aqui, mas eu já fiz a conta toda da letra C. Já? Eu tô na aula, mas eu tô sem calculadora aqui, tô só prestando atenção. Não, beleza. Mas você tá entendendo, né? Sim. Posso Então eu falar vou... primeiro a letra C, depois eu te falar a área? Pode, mas... Pode ser. Fala a letra C, mas eu A preciso letra dar... C dá bem alta mesmo ou não? É normal? É normal, porque depois a gente pega e põe o quilo, né? Ou o mega, não tem problema. Lembra que a tensão a gente vai... Tá escrito lá que as tensões geralmente dão bem altas, lá, valores bem altos. Ou na prática, a medida é muito pequena. Aí você vai usar o mega.
Não, beleza. Ó, então, a letra C deu 18,33 vezes 10 à sexta. A Tá, eu já letra, vi. a letra B deu 1,96 a menos 3. 10 a menos 3. Isso. Vocês conferem aí, gente? Pega 1,96 vezes 10 a menos 6. Como eu sou das exatas, eu prefiro essa parte mesmo, do que ficar lá naquela teoria, ficar falando, aqueles negócios. Vocês vão ter uma aula com o professor Juan de construção civil. Ele vai falar também. Isso que eu falei, ele vai falar um pouquinho também, tá? Só que vai falar de compósito, menos 3. Isso. Ele vai falar de compósito, metal. Vocês vão ver. Vamos lá, menos 3. Opa, desculpa. Ai, como faz falta, né? Aquelas nossas luzes. Aí, menos 3 metros. E aí, metros o quê? Quadrados, né? Porque eu já achei área. É dimensão de área isso daqui. Então, vamos lá. Ó, agora, gente, tensão é facinho. Eu gosto de colocar tensão aqui, essa tensão é tracionada. Então, façam um sigma e escrevam tração embaixo para vocês lembrarem que é uma tração isso daqui. E aí você vai falar, mas para que precisa disso? Quando a gente for incorporar todas essas grandezas, a tração é uma forma de você analisar que o material está sendo alongado. Né? Lembra que eu falei isso no começo? Então vamos lá. Tensão por tração é força, que é 36 vezes 10 à sexta. Vai dar um valor grande sim, o número lá. 36 vezes 10 à sexta dividido por 1,96. Quanto que deu, Gabriel, que você tinha falado? 1, Deu 18,33 MPa, né? aí, você já colocou certinho. Ele colocou na... Por isso que a gente vê em mecânica os conceitos de submúltiplo, né? Muito bem. 18 vezes 10 a... Fala de novo que eu já me perdi. 18, 18,33 MPa. Tá. Ó, ele colocou MPa porque tava assim, vezes... Vou até mostrar para vocês. Vezes 10 a nona. Não, então eu fiz errado. Então, 10 a nona? é a Não é? É sexta, assim. não é? A sexta? Peraí. Não, é a O meu deu nona. a sexta, então eu fiz errado. Então Ah, não, peraí. Então eu que fiz aqui. Aqui é uns 3, né? Eu coloquei 6, então eu fiz errado. Peraí. É um 3. Então é a sexta mesmo. A nona não é. Peraí, aqui. Vê se é mega. 6 é mega? É, né? 10 elevado à sexta? Deixa eu ver aqui nos submúltiplos. Vou pegar aqui. É, porque a sexta é giga. A nona é giga, tá certo. Isso aí, muito bem. Aí quando você divide, vai dar isso na calculadora. Aqui já estava certo, tá? 10 a sexta Pascal. Mas se você quiser passar para tirar esse submúltiplo, legal tá escrito aqui, ó, valores, olha lá. O Pascal torna-se uma medida muito pequena por tensão, então geralmente utilizamos o megapascal, que está escrito lá no slide anterior. Então vamos lá. 18 vezes 10, aliás, 18,3 MPa. E MPa, pessoal, vocês vão ver muito isso, porque essa é uma medida muito utilizada na nossa prensa hidráulica, tá? Nossa. Bom, aqui você vai falar, Pedro, mas que daí? O que isso daí tem de a importância? Bom, a única coisa que eu calculei aqui foi a tensão que esse material está recebendo quando eu puxo ele com 36 newtons, quilonewtons. É isso. Olha lá. Então, ele recebe essa tensão. E aí, futuramente, a gente vai ter que ver do que esse material é feito, para ver se ele resiste a essa tensão, porque cada material se rompe numa tensão. Tá certo? Que é o gráfico de deformação. Vou esperar vocês copiarem isso daqui. Vou fazer mais um exemplo, aí depois eu vou deixar uns exemplos para vocês fazerem e encerrar. Aí, copie isso daí. Esse slide eu vou mandar para vocês. Mas esse é bem tranquilo, olha lá. Lembramos um pouquinho lá de força, né? Um pouquinho lá de geometria com essa figura. Se fosse um quadrado, a área de quadrado é fácil, né? Então, tranquilo.
Ó, já vou pro próximo aí. Só uma coisinha, eu fiz a letra B aqui, ficou grande, ó. Talvez eu fiz a letra B aqui, tá? Comecei ela aqui, não coube, eu fiz ela aqui embaixo. Copiaram, pessoal? Posso ir pro próximo, né? Mas, de qualquer maneira, eu vou mandar o slide agora no grupo, terminando essa... Eu vou passar mais um exemplo. E aí eu vou deixar uns para vocês tentarem fazer sozinhos. Já posso, né? Só lembrando vocês, ó, até agora nós vimos flexão, cisalhamento, compressão e tração. Tem mais, mas eu quero ir aos poucos. Olha esse daqui, ó. No dispositivo abaixo, calcular a tensão normal atuante num parafuso. Essa tensão aqui, parafuso, ele não definiu. Pode ser compressão e pode ser torção também. Mas é porque o parafuso ele torce, ele gira, né? Mas aqui ele não mostrou se o parafuso ele está já girando ou se ele está parafusando, né? Se ele só está apertando. Então, como a gente não viu tensão por torção, eu vou considerar que seria apenas uma compressão, tá certo? Tá só apertando o parafuso, que pode também, mesmo ele estando totalmente em torção, você pode apertar uma parte dele. Vou considerar isso, que a gente não viu torção ainda, mas torção é da próxima aula, lá, tá vendo? Ó? A torção aqui, geralmente parafuso, engrenagem, tudo isso é torção, tá? Mas nesse caso, como não está pedindo qual é o tipo, ele quer só a tensão, então eu vou considerar uma compressão também. Vamos lá, no dispositivo abaixo, calcular a tensão normal. A tensão normal é fórmula, que é a força sobre a área, né? E aqui, ó, vamos entender essa, que parece uma morsa, né? Acho que não é? Vocês já trabalharam com isso? Que negócio que prensa e gira e aperta? Uma morsa, né? Chama morsa isso? O pessoal que trabalha aí com isso. Eu acho que sim, né? Que é um equipamento que se aperta. Sim, tem a morsa É isso e aí. essa daqui que parece um pouco com um tordo, que é de fazer. Torno. É torno, isso, torno. Isso aí. Mas vamos lá. De qualquer maneira, ele está jogando uma força de cima para baixo. Eu vou considerar uma força de compressão mesmo. E olha só, isso daqui, ele colocou um D bolinha. Fala, nossa, mas eu não estou enxergando. Então vamos. Como é que eu. Aqui, ó. Quero ampliar aqui. Ué, não amplia? Enfim, é uma bolinha bem pequena. Seria bom se tivesse um ampliador de slide, né? Esse meu. Eu estou num computador que está. A configuração não está tendo isso daqui. Mas, ó, onde aparece uma bolinha é porque é uma circunferência, tá? E D é porque é um diâmetro desse parafuso. Bom, vamos lá. Qual que é a força que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar 1000 quilos? Não pode, porque 1000 força... vezes 1000 vezes 10. 10. Não, vezes 10 então vezes 9,981, né? Só que na resistência a gente considera, é igual da mecânica, pode aproximar para 10, tá certo? Não tem problema. Então, ó, tensão só na resistência. Depois, eu acho que eu já até justifiquei o motivo, né? Porque a gente está trabalhando com a parte macroscópica. Quando é a parte microscópica, aí sim seria 9,81. Vamos lá. Então, é isso aí que o Gabriel falou. A força, essa força verá força-peso. Como é que eu sei que é força-peso? Está direcionando para baixo, né? Então, eu vou pôr direto, 10 à quarta. O que eu fiz? Olha lá, massa vezes gravidade, né? Justificando que seria 10. Agora, mesmo, ali é tranquilo, o diâmetro por 2 vai dar 1. Esse 1 eu vou dividir, centímetro para metro eu divido por 100, tá? Então vai ficar 0,01. Então o raio aqui, ó, já vai fazendo aí que eu tô sem calculadora aqui. Depois a próxima eu coloco 0,01. Né? Dividir, ó, vocês entenderam que eu dividi por 100 aqui? Até vou colocar aqui, ó, de centímetros para metros, aí cuidado, ó, cm para metros.
Aí eu coloquei lá, divide por 100. Ó, só para não esquecer, tá? E aí eu dividi por 2 porque o diâmetro é 2 vezes o raio. E a área de uma circunferência é πr ao quadrado. Faz aí para mim a área, por favor. Pega o π, multiplica pelo raio, que é 0,01, elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado. Vamos ver quanto que vai dar isso. 0,01 ao quadrado vezes 3,14. E aí depois você já aplica na tensão, ó. Pode até fazer aqui direto. A tensão é Tensão 10 a... dá 31,83 MPa. Tá, então 10 a quarta. Vou colocar aqui dividido por esse valor, que é π. Na calculadora vocês podem fazer direto, que é 0,01, né? A gente economiza tempo. Quanto que é, o Gabriel, por favor? 30. Fala de novo, por favor. 31,83 MPa. MPa? Você fez isso em... Quanto que deu? Deu 10 a... Porque, tipo, 1000 vezes 10, né? Uhum. Aí depois eu fiz. Dividido por... Vai dar um valor... Vai dar 10 a sexta mesmo? Vai, né? Então, Vai. 30... Fala de novo que eu fui falando... 31,83 MPa. Ok. MPa. É que o seu aí não é 10 a quarta, é 10 a terceira, né? 10 vezes 10 a terceira. O quê? Que é 10 vezes 10 a terceira? Ah, 10 vezes 10 a terceira é a mesma coisa que 10 a quarta, né? Ah, tá, entendi. Certo. Então, só isso que mudou, então. Tá. O 2, ó, calcular a tensão de ruptura, a compressão do material. Aqui já tem ruptura. Eu não falei de ruptura com vocês. Vou falar agora para a gente fazer esse 2. Aí eu vou fazer o seguinte: eu começo esse 2, vou deixar vocês terminarem ele, junto com o 3, que ele é legal, olha lá, que ele vê um pouquinho de mecânica, a parte de ângulo. Vou só começar. E aí eu vou deixar para a próxima aula para vocês pouquinha coisa. Vocês vão me mandar o 2 e o 3, tá? Dá uma olhada nessa matéria, que aí depois eu consigo terminar a parte de torção e tração composta, e aí a gente pode fazer uma lista. Mas vamos lá. Olha só isso daqui. Vou deixar vocês pensarem. Eu não falei de ruptura, mas ele já deu uma dica, ó. A peça abaixo foi submetida a um ensaio de compreensão e sofreu rupturas com a carga de 32 toneladas. Calcular a tensão de ruptura, a compressão do material. Aqui ele já deu a ruptura. Você fala, mas como é que eu calculo isso? Não, ele já falou que com essa tensão, ele rompeu. Você não precisa calcular. A ideia, no final desse semestre, é a gente calcular se essa tensão vai romper o material. Então aqui ele já deu que vai romper. Então, ó, ele colocou essas palavras que ruptura, só para te confundir, né, lá. Ele diz que ele sofreu ruptura, então ele já deu que sofreu, então não precisa calcular a ruptura. Ele só deu uma informação a mais, ele se rompeu quando você jogou essa tonelada em cima dele. Qual que foi a tensão? Essa tensão é por compressão, tá vindo de cima para baixo. E aí, isso é um quadrado, então vocês vão achar a área de um quadrado, vou dar uma dica, ó, vocês vão achar a área de quadrado, a área de quadrado, aí você vai fazer lá. 32 toneladas não pode ficar em toneladas, tem que passar para newtons, mas na verdade vai passar para quilo e depois passar para newton. Quanto que tem uma tonelada? A gente já viu isso. 32 toneladas é 32 mil, né? Só para... Se isso, uma tonelada é 1000 quilos. Aí depois você passa para newtons. Pronto, você já acha a tensão extra facinho. Vocês viram que eu falei rapidão, ó, aí você vai lá, porque senão fica muito... não vou falar a resposta, mas aí vocês vão fazer sozinhos. É força-peso sobre a área. Ó, toma cuidado, não faz a área em centímetros, faça a área em metros, tá bom? Eu tô no capítulo do Hibbeler, tá? Aquele livro que eu falei, para quem tinha perguntado, acho que tinha perguntado, não sei, não foi não, mas enfim.
Depois eu vou passar o livro em PDF e vocês podem acompanhar. Esses exercícios eu tirei de lá, tá certo? Bom, e o próximo aí começa, né? Porque tudo vai indo tranquilo, aí começa a pôr ângulo. Vocês estão vendo que está aumentando o grau de dificuldade? Eu vou até o 3 hoje, porque eu preciso continuar explicando mais, mas já tá bom. A gente já viu a... Hoje eu queria demonstrar a importância dessa matéria. Então, ó, vamos lá, vou para o 3 agora. Determinar a tensão atuante na corrente que sustenta a estrutura indicada. Isso daqui tá meio ruim para enxergar, eu vou ajudá-los. Ó, aqui, ó, tá vendo esse elo aqui, parece um elo, né, metade de um elo de uma corrente, ele tá fazendo assim, ele fez uma flechinha, na verdade ele tá aqui grudado nessa parede, olha, é como se fosse isso, ó. Tá vendo, ó? Ó. E aqui vem um fio que carrega um material de 200 quilogramas num ângulo de 30 graus. Você fala, nossa, que coisa estranha. É coisa estranha, mas a gente já aprendeu. Quando a força está inclinada, é força vezes... Aí você vai olhar a inclinação. Essa inclinação, ela está deitada ou está em pé? Está deitada. Então é força vezes o cosseno do ângulo formado, olha lá. E aí? E aí, vamos ver mais alguma coisinha que eu tenho aí. Ó, vou só começar. Aí vocês vão terminar lá para mim. Primeiro, essa tensão é do quê? Essa tensão é de compressão. Ó, a tensão aqui, ó, quase que eu falei, né? Tá facinho. Tensão em fio é tensão do quê? É uma tração, tá certo? Tensão por tração. Ó, vou começar para vocês entenderem. Como é que a gente vai fazer isso? Nossa, olha aqui, não sei se vocês viram, acho que não, né? Tá muito fraquinho. Então, aqui ele está dizendo que o diâmetro é 15 centímetros. Nossa, tá 15, né? Tá muito apagado, ó. Então, vou deixar ele bem grande. O diâmetro é 15 centímetros. Ok? Diâmetro 15 centímetros. Que mais? Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Vou ajudá-los aqui, ó. Começar. Como é que a gente faria isso? A tensão por tração é a força dividido por... Mas você viu que ele já deu aqui que a força total está sendo dividida por 2? Porque olha esse elo aqui que está segurando, ele divide ele por 2. Então, o que você vai pegar aqui, ó? E aí, olha o detalhe. Divide a força por 2, né? Como assim divide a força por 2? Que a força, ela vem para cá e para cá. Então, você vai ter que colocar na sua fórmula, F sobre 2. Mas, ao mesmo tempo, ele pega e multiplica a área por 2. Como assim multiplicar a área por 2? Porque você tem, ó, esse material aqui e esse material aqui. Ah lá, então, e aqui você vai colocar 2 vezes a área, certo? Pronto. Agora dá para você fazer. O diâmetro é 15 centímetros. Aí você vai, mas como é que eu faço essa força? Você já aprendeu comigo que força, quando você quer achar a força total, é pegar a força vezes a sua componente. Então a força aqui vai ser a força peso, que é 200 vezes 10. A componente é quanto? Aqui não é um ângulo de 30 graus feito com a horizontal? Então, vezes o cosseno de 30. Olha como ficou isso daqui, já vai só aumentando. Por isso que a gente viu mecânica antes, senão não dava para fazer essa disciplina. Então, ó, com isso você acha isso. E 2 vezes a área, porque esse elo dividiu por 2. Ah, e se fosse uma treliça, seria por 3. E vai indo, tá? Mas calma, a gente vai com calma. Eu vou parar nesse para não ficar muita coisa para a próxima aula. Mas vou mandar o slide assim. Então, eu vou querer que vocês façam o número 2 sozinhos e o número 3, que eu vou chamar de número 3, tá? Beleza? Ficou com dúvida? Pode voltar que eu vou mandar esse vídeo naquele canal que eu tenho. Então, vocês podem ver ele de novo, com mais calma. Observar o que eu falei aqui da força, de 2 vezes a área, mas não tem segredo, tá? Tranquilo. Calculando todas as formas de tensão, a gente vai para a próxima grandeza. Lembra que a somatória de todas as grandezas, a gente consegue calcular a resistência.
Eu vou parando por aqui a minha aula de hoje. Deixa eu ver quem está aí presente, que eu vou colocar a participação de vocês. Que bom que vocês participaram. Eu acho que foi a primeira vez que está todo mundo junto, isso é muito bom. Eu vou manter esses rabiscos aqui, ó. Opa, peraí. Para eu mandar com todas as demarcações. Para te enviar esses exercícios? Tem que me enviar, mas pode ser via WhatsApp mesmo, tá, gente? Certo. Acho até melhor, porque gastar, sei lá, mandar pelo grupo não, pelo portal só 2, aí não faz sentido. Aí depois desses 2 eu mando uma lista, tá bom? Bom, então é isso. Valeu pela participação do Gabriel, que tá aí, do Jean, do Jefferson, do Léo, da Nani, da Paola. Tinha mais gente antes, mas eu acho que acabou de sair na hora que eu falei tchau. É isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Alguma dúvida ficou de algum procedimento, de algum... Acho que tranquilo, né? Só 2 exercícios que eu vou cobrar de imediato, para não ficar tão cansativo também. Beleza? Belezinha, Pedro. Beleza, então, Pedro. Valeu. Obrigado aí pela participação. Passar um tempinho aí comigo. Valeu mesmo. Pedro. Tchauzinho. Tchau, até mais. Tchau, Pedro. Boa noite. Boa noite. Aí eu coloco no grupo, tá? As informações e esse material. Beleza. Falou, boa noite. Falou. Falou, tchau.